E vamos começar o programa de hoje falando sobre coaching. Sim, tá super em alta, né? As pessoas recorrerem aí a coaches para poder fazer um trabalho direcionado financeiro, para emagrecimento, empresarial, enfim. Tem várias vertentes, vários caminhos que você pode chegar aí no coaching. Mas hoje nós vamos falar de coaching para as crianças. É possível? Bom, para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui uma Master Coach. Isso aí. Francine Oliveira. Tudo bem, querida? Olá, Angélica, tudo bem? Tudo Muito bem, obrigada Francine. pelo convite, por esse momento especial de poder falar sobre coach. Parabéns pelo programa, excelente. Obrigada. Bom, Francine, eu estou aqui falando todas essas possibilidades que a gente tem de coach, é isso mesmo, né? Coach empresarial, financeiro. Isso. Depende do seu objetivo, você busca um coach específico. Exatamente, depende muito do foco. Para a gente entender um pouquinho mais sobre como é que funciona essa metodologia do coach, vale a pena a gente fazer um pouco de retrospectiva. O coach teve seu início em 1960 nos Estados Unidos através dos treinadores esportivos. E começou a ter tanto sucesso que veio essa metodologia para dentro das organizações, para as pessoas em geral que tinham uma meta e não sabia como alcançar. Então, nos últimos 40 anos, nós vimos um avanço do processo de coach voltado às pessoas, voltado para o lado de realização tanto pessoal quanto profissional. E aí, as pessoas têm buscado muito hoje o processo de coach, porque chega um momento da vida que você tem uma meta e você não sabe como alcançar essa meta. Então, ele é muito voltado tanto para a questão financeira, para a questão de desenvolvimento de carreira, para a questão de desenvolvimento profissional, para a expansão de empresas em geral. Foi muito voltado para essa questão da organização em si. Hoje já existem opções de leques aí no processo de coach, onde você pode trabalhar a metodologia na sua essência. Você falou uma coisa que me faz conseguir explicar melhor para as pessoas o trabalho do coach, que é essa questão esportiva que você disse. Exato. O coach é igual no futebol, o técnico, no futebol ou qualquer outro esporte, né? Mas vamos falar do futebol. É o técnico, né? Isso. É aquele que vai ver qual que é o objetivo, ganhar o campeonato. Exatamente. Então, em cima desse objetivo de ganhar o campeonato, esse técnico vai armando estratégias para que se chegue nesse objetivo. Perfeito, sensacional. Porque o coach, que é o profissional, que seria o técnico, né, que é a palavra coach, que a gente fala, as pessoas confundem muito. E o coach, que seria o jogador. E no caso, que é quem vai realmente receber esse benefício. Exatamente. Muito e bem. o coaching é o processo, é como esse processo será conduzido. Então, uma forma muito interessante de você identificar o coach é onde eu estou e para onde eu desejo ir, não é? Para onde eu desejo chegar. Essa trajetória é o processo de coaching. Sim. Bom, isso é muito válido quando adulto, né? A pessoa pode decidir, eu quero me organizar financeiramente, eu quero ter um sucesso profissional, né? Eu quero que a minha empresa chegue em um determinado patamar. Exato. Mas e na criança? Como é que funciona esse processo? Porque as crianças, a única coisa que elas desejam ali naquele momento é brincar. Excelente. Exatamente. Mas como é que a gente pode trabalhar esse processo de coach com a criança? Isso é uma definição mais dos pais? É muito pertinente a sua pergunta, porque existem muitas discussões como aplicar o processo de coach para crianças, já que o processo de coach requer uma autorresponsabilidade de alcance das suas metas e de maneira que seja feitas as ações de forma correta para alcançar as suas metas. Sim. E como fazer com que uma criança alcance a sua meta? Então é simples, você perguntar para a criança qual que é a meta da criança. Eu quero um iPhone. Bacana. Sim. E aí você pergunta para ela como coach, como você vai fazer para ter um iPhone? Vou pedir para os meus pais. Então, isso não é um processo de desenvolvimento. Então, você vai perguntar de que forma você vai alcançar, quanto é que você precisa economizar. Muitas vezes a resposta das crianças serão respostas muito evasivas, de forma que ela não consegue visualizar o que fazer e como fazer. Sim. Então, um processo de coach em sua essência pura por si só, aplicado no público infantil, não funciona. Requer uma metodologia por trás disso, onde você pode usar perguntas e
ferramentas adaptadas ao público infantil, porém, é preciso entender que existe uma autorresponsabilidade muito grande do adulto, dos pais, do responsável da criança, para que ela atinja esse objetivo. Sim. Então, pegando esse mesmo exemplo do iPhone, por exemplo, a meta dela é alcançar, é ter um iPhone. Pois é, mas, né? mas a gente pode pensar em outros objetivos. Por exemplo, passar de ano pode ser um objetivo dessa criança? Pode, não só pode, como deve ser um objetivo. Mas E aí acaba trabalha de uma forma muito pontual, né? O coach trabalha tudo de uma forma muito pontual, uma meta específica. Mas no caso da criança, ela não tem meta, né? Não tem metas muito elaboradas, assim, Exatamente. né? Então, eu quero, sei lá, vamos pensar, às vezes é isso, quero ganhar um brinquedo, né? E aí ela tem que saber economizar e tal. Ela consegue levar isso para o resto da vida? Aí é um processo de aprendizagem, de desenvolvimento que ela consegue, de certa forma, praticar e repetir isso depois em outras situações. Isso aqui é bacana. Então, quando você pega uma criança que tem uma meta de querer ganhar alguma coisa, peraí, o que eu posso fazer para economizar dentro de casa, num banho que dura 10 minutos, por exemplo, você tomar banho de 5 minutos, você vai estar economizando luz, né, energia e água. Consequentemente, esse financeiro pode ir para uma caixinha para adquirir esse objetivo. Sim. Então, isso desenvolve. Mas, para isso, Angélica, é importante ressaltar que depende dos pais para poder avaliar se isso está sendo atingido, se a criança está conseguindo. Imagine uma criança que está sobrepeso e ela precisa perder peso. Também é bacana essa. Pensa, aí a meta dela é perder peso. Consequentemente, suas ações seriam o quê? Comer mais frutas, não é isso? Comer mais legumes, mais coisas saudáveis. Se os pais continuarem abastecendo as geladeiras com refrigerantes, com doces, comidas, não é, todas calorosas, como essa criança vai atingir a sua meta? Sim. Faz sentido isso para você? Então precisa muito do apoio dos pais, né? Exato. Os pais precisam estar linkados com toda essa história. Sim. Bom, mas aí também se o pai e a mãe continuam tendo uma alimentação desregrada, também não ajuda consegue. Em nada. Então, o processo de coaching aplicado ao público infantil, nós podemos dizer que sim, que ele funcione, desde que você tenha uma parceria com os pais, onde os responsáveis é que poderão acompanhar essa criança na evolução de suas ações, consequentemente, no atingimento das suas metas. Por exemplo, o ano passado, nós passamos por algumas questões de mudanças escolares da minha filha Sara, de 9 anos, onde há 2 anos ela mudou de escola. E a nossa meta ano passado era melhorar a performance dela como aluna, fazer com que ela tivesse melhores notas. Sozinha, ela não conseguiria. Então, quais eram as ações? Que opções nós tínhamos para isso? Dedicar-se um pouco mais nos estudos dela ou terceirizar? Então, nós chegamos à conclusão de que contratar uma babá que não só faria companhia com ela, para ela, mas teria um foco em si, direcionado aos estudos, poderíamos alcançar essa meta. Qual você acha que foi a meta? Atingida. Com certeza. Sucesso, né? Total. Mas por quê? A criança, ela está num processo de desenvolvimento em que ela necessita de um apoio dos pais ou responsáveis para conseguir atingir o seu objetivo. No passo a passo, como é que funciona esse trabalho com a criança? É feita uma reunião primeiro com os pais, é isso? Depois com a criança? Como é que é o Exatamente. O processo? Primeiramente, é feita uma reunião com os pais, um alinhamento com os pais, sobre o que ele deseja, o que é que ele gostaria que acontecesse e que ainda não está acontecendo. Feito essa reunião, você consegue identificar quais são os pontos a serem trabalhados. E muitas vezes precisa saber escutar aquilo que não está sendo dito pelos pais. O que é que realmente tem acontecido durante o processo, nessa construção do sistema familiar, que não está encaixando, para que você consiga desenhar um processo mais adequado possível. Após essa reunião, definir o que ele quer, como ele quer chegar, em quanto tempo ele quer, aí entra a criança individualmente para que ela entenda a sua responsabilidade dentro dessa situação.
Então, definir os passo a passo com a criança, é hora de trazer isso para os pais. Qual vai ser a sua parte nesse cumprimento e acompanhamento desse resultado? Tudo isso gera um benefício muito bacana. Mas aí, a partir daí, são encontros semanais, é isso? Sim, o processo de coach normalmente, Angélica, eles são encontros semanais, entretanto, depende muito das metas. Então, quando você fala de meta, numa sessão de coach, o coach, que é o cliente, ele sai de lá com 5, 6, 7 metas ou até mais, ações para ser desenvolvidas até o seu próximo encontro. Durante a semana, durante a semana. Então, ele precisa voltar com as ações cumpridas. Então, pode acontecer de ter ações que ele precisa fazer em que em uma semana não é possível realizar, não é? E aí, isso se estende um pouco mais. Mas, normalmente, os encontros são semanais entre pais e crianças, de forma que você consegue fazer uma evolução super bacana. E o tempo também de permanência desse trabalho até se atingir a meta, ele depende também de acordo com esse objetivo? Excelente pergunta essa sua. Porque o que acontece? É preciso que o coach ele tenha um feeling muito apurado nesse sentido para entender quanto tempo é necessário e quantas ações são necessárias para que esta família consiga ter um processo de construção familiar super consistente. Então, normalmente, um processo de coach são 10 sessões, mas nem sempre você precisa das 10 sessões para atingir o seu objetivo. Ou às vezes precisa de mais. Ou às vezes, em casos muito específicos, você precisa até de mais. Então, é importante você entender tudo isso para ver aonde você quer chegar como profissional de coach, como coach que é o cliente, o que ele deseja. Aí você consegue desenhar o trabalho certo que vai ser desenvolvido no tempo certo com ele. Com a criança é preciso fazer, porque quando a gente chega na nossa meta, pronto, a gente já está feliz, né? A gente já conseguiu o que a gente queria. E no caso da criança, tem alguma premiação para isso ou o prêmio dela é alcançar essa meta? Você pode trabalhar nas duas questões. É importante você sempre trabalhar no processo motivacional da criança, de maneira que ela seja estimulada a perceber que ela está atingindo aquela meta. E também o próprio crescimento e desenvolvimento que ela vai ver durante o processo, para ela também já é uma motivação, né? Então, a criança, ela consegue se tornar mais comunicativa, ela consegue principalmente ter um relacionamento interpessoal mais saudável. Hoje em dia, a tecnologia tem afastado muito as crianças, principalmente nas escolas, não tem muita interação. E quando você percebe que dentro do processo de coaching, você consegue trabalhar essa evolução do comportamental da criança, ela se sente melhor. E os pais também, que se culpam muito por não terem muito tempo para cuidar, para educar. Quando eles veem aquela relação mais saudável, eles ficam mais felizes, emocionalmente mais conectados. Né? Esse resultado. Exato. Com certeza. Francine, gostei demais disso. Eu acho que a gente tem que ajudar nossas crianças, né? Da maneira que for possível. Sim. Né? Muito bem, adorei, tá vendo? Dá para ter um processo de coach também com as crianças. Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes para a gente falar de coach empresarial, financeiro, muita coisa para a gente conversar aí esse ano. Vai ser uma honra, Angélica. Obrigado mesmo pelo convite. Estamos à disposição. Ter muitos assuntos que dá para ser extraído aí dentro do processo de coaching. Então, obrigada. Nos veremos mais vezes. Prazer. Obrigada, viu? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.